O que é ter uma escuta do inconsciente do paciente? É você conseguir identificar o significado daquilo que está por trás, que o paciente está comunicando na sessão, tanto daquilo que ele diz, como do modo como ele age. Por exemplo, um paciente que chega na sessão e pede sempre para ir ao banheiro, ele vai estar comunicando de maneira inconsciente que certas questões ele não está conseguindo falar, não está conseguindo verbalizar na sessão com você, e elas estão sendo evacuadas no seu banheiro, atuadas, ao invés de serem faladas, ao invés de serem trabalhadas verbalmente com você. Assim como um paciente que traz sonhos, né, onde ele está constantemente sendo perseguido ou em guerra, sonhos bastante comum para pacientes. Neste caso, os sonhos do paciente mostram conteúdos persecutórios que estão atuando na mente do paciente e que fazem a angústia dele ser muito intensa, ser muito alta. O profissional que consegue fazer uma escuta do inconsciente com competência pode ajudar esse paciente efetivamente a conhecer o próprio funcionamento. E o paciente não vai ficar tão vulnerável em relação ao seu inconsciente, porque ele vai percebendo como ele reage às situações e quais são os conflitos que estão atuando na sua mente, que faz com que ele fique bloqueado, inibido, e ele vai se dar conta disso. E quando o paciente começa a fazer isso, é como se ele pudesse virar os próprios olhos para dentro. Ele está enxergando assim, é como se ele virasse os olhos para dentro, começasse a olhar realmente para dentro de si mesmo e enxergasse o que está lá dentro, sem tanto medo de encarar os próprios demônios, sem tanto medo de encarar as partes que ele acha que não são tão boas da própria personalidade, porque ele não vai estar fazendo isso sozinho. Ele vai estar acompanhado do psicólogo e psicanalista que ajuda ele a encarar a própria realidade psíquica sem tanto medo e pavor. E isso, por si só, já diminui muito, de maneira considerável, a angústia do paciente. Porque um dos primeiros trabalhos que a gente tem que fazer é o paciente diminuir a própria angústia. E aí ele começa a olhar para si mesmo sem se defender tanto, meu colega, sem evitar de maneira patológica o enfrentamento de seus problemas emocionais, e os resultados terapêuticos começam a aparecer a partir daí. E o profissional que domina com competência, com técnica, a interpretação dos sonhos, consegue ter uma escuta do inconsciente capaz de ajudar o paciente a ter resultados profundos com o tratamento. Porque aquele profissional que sabe como trabalhar com excelência a interpretação dos sonhos com os pacientes, chega às causas dos conflitos inconscientes numa velocidade que os profissionais que não sabem trabalhar, que não dominam essa técnica, não alcançam. A velocidade não é a mesma. O atendimento fica de extrema qualidade, porque as mudanças que o paciente faz em sua vida também são de extrema qualidade, são notadas pelos outros, são notadas pelos seus familiares. É uma coisa que vai tomando conta do paciente, que empolga o paciente. Agora, quando você não tem uma escuta do inconsciente do paciente, é quando você fica preso ao discurso do paciente, às queixas que o paciente traz à sessão, às queixas repetitivas, aos relatos do problema, sem conseguir entender o que o paciente está comunicando por trás do seu comportamento verbal e não verbal, por trás das suas falas e por trás dos seus sonhos. Você só acessa o consciente do paciente, você não consegue voar abaixo das defesas do radar das defesas do paciente. Você não consegue submergir nas camadas mais inconscientes. É como se você fosse um biólogo e colocasse material para ser analisado no microscópio, né, para uma cultura para ser analisada por você, e você só visse um borrão. Toda vez que você colocasse uma cultura, você visse sempre um borrão, sempre o mesmo borrão, não conseguindo identificar o que está presente ali.
Já imaginou a cena? Isso seria um desastre, não é mesmo? Porque, desse modo, o biólogo não ia identificar as mudanças na cultura que ele está investigando, não conseguiria identificar bactérias que estão presentes ali naquela cultura, não conseguiria identificar vírus, não conseguiria identificar e diagnosticar corretamente qual é o problema daquela cultura que está ali. É como se ele estivesse tateando no escuro. Para o psicólogo e para o psicanalista que não tem as competências necessárias para ter uma escuta do inconsciente do paciente, é a mesma lógica. Nosso microscópio é a nossa escuta do inconsciente. E a melhor ferramenta que a gente tem para fazer isso é dominar a interpretação dos sonhos. É a ferramenta mais eficaz para a gente escutar o inconsciente dos pacientes. Não tem conversa. Quando a gente não consegue fazer uma escuta desse tipo, a gente nem questiona o paciente sobre os próprios sonhos. Essa é a verdade. A gente fica atendendo ele de um modo mediano e superficial mesmo. E muitas vezes o que é o pior, como a gente não vai conseguir fazer um diagnóstico estrutural adequado nas estruturas da personalidade do paciente, a gente vai ficar atendendo os pacientes da mesma maneira. E aí você não consegue ter uma agenda cheia de pacientes particulares que podem pagar pelo seu serviço, se esse for o seu objetivo. E se esse nem é o seu objetivo, ou você está mais preocupado com os resultados que o tratamento oferece para o paciente, você não consegue entregar resultados consistentes desta maneira e visíveis na vida do paciente, resultados que ele enxerga, que os familiares dele enxergam. Você fica enxugando gelo, você fica patinando no mesmo lugar. E sua taxa de abandono de tratamento é de 2 a 3 vezes maior do que um psicólogo ou um psicanalista que realiza um atendimento de extrema qualidade. Porque os pacientes, eles querem resultado no tratamento. Os pacientes que não sentem resultado, eles vão embora mesmo. Faz sentido o que eu estou dizendo para você? Deixa a sua dúvida, deixa a sua pergunta,